Eu sou Mary Vasconcelos. Começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nessa temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem parte da nossa universidade, uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje quem vai apresentar o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Mary. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do programa Checkmate. Agora nós vamos saber então quem é a nossa convidada do dia. Ana Caldas Levinson é atriz, dançarina, musicista, diretora, pesquisadora e professora adjunta do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do programa de pós-graduação em artes cênicas da UFRN. Atualmente é coordenadora do LabMask, Laboratório de Experimentos em Atuação em Máscaras. Além disso, coordenou o projeto de extensão Tardes do Vazio, nos anos de 2017, 2018 e 2019. Desde 1997, pesquisa a atuação com máscara, o teatro de rua e a cultura popular. A professora é bacharel em artes cênicas pela Unicamp, mestre em artes, doutora em artes da cena, dentro do projeto temático Memórias e Pequenas Percepções do Lume Teatro. É pós-doutora no Lume Teatro com o projeto O Paradoxo Morte e Vida na Presença do Ator. Integrou grupos de pesquisa do CNPq Cirandá, grupo de pesquisa em corpo, dança e processos de criação na UFRN de 2016 a 2023. Atualmente integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Artes da Cena na UFRN e o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais na Unicamp. Seja muito bem-vinda ao programa Checkmate, professora Ana Caldas. Obrigada, Ranieri. Muito obrigada a todo mundo pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente que agradece. E para me ajudar aqui a entrevistar a nossa convidada, tenho a participação de estudantes de comunicação social da UFRN. São eles a Mary Vasconcelos, Carlos Saturnino, os dois do curso de jornalismo. Tem ainda a Priscila Bezerra e Paulo José, alunos do curso de audiovisual. Bom, professora, a senhora teve contato com a arte desde muito jovem, né? Eu queria saber como é que foi esse início e por que você decidiu seguir carreira no campo artístico. Tá certo. Bom, eu tive contato com a arte desde muito jovem, na verdade desde bebê, eu diria, porque eu sempre fui cercada de um ambiente cultural muito fértil, dentro da minha casa e também nos programas que a família fazia, né? Então, a casa que eu cresci, né, era repleta de quadros artísticos, né? Eu tenho na família uma grande artista plástica, que é a Faiga Ostrover, que inclusive teve um projeto muito bonito, que foi a doação de 70 obras delas para o Núcleo de Arte e Cultura aqui da UFRN, né, que foi um projeto. Também a Anabela Geiger, que é da família. Então eu tinha assim, o meu imaginário já era permeado por esses quadros. A gente ouvia muita música, né, muitos vinis. Eu era levada a concertos de orquestra, eu era levada a espetáculos de teatro. Então assim, isso foi muito estimulado assim dentro de casa desde a infância, né? Muitos livros também, livros de todas as áreas. Apesar do meu pai ser biólogo e minha mãe jornalista, aliás, a gente tinha livros de muitas áreas, né? Livros de pintura, muitos livros de literatura. Então, eu acho que eu cresci já nesse ambiente curiosa por tudo isso, né? E a primeira grande lembrança que eu tenho é do violino do meu avô, que ficava no alto de uma estante na sala. E eu sempre ficava olhando assim para esse violino como um objeto muito misterioso para mim, porque eu assistia a orquestras e achava que o violino era muito difícil de ser tocado. E aí, num determinado momento, com 8 anos, eu pedi para aprender violino, né? E eu comecei a aprender violino, então, com essa idade. Não com esse violino do meu avô, porque era muito grande, eu não conseguia alcançar. Então, a professora emprestou um violininho menor, né?
Enfim, e aí eu estudei violino por muitos anos e assim começou o meu interesse pelo mundo da arte, né? Um pouco mais velha, eu desisti do violino, cansada dessa música dita erudita, né? Me revoltei, quis aprender guitarra, eu toquei guitarra elétrica, montei uma banda de rock, enfim. E aí depois acabei tocando rabeca e já muito jovem também, com 12 anos, eu comecei a fazer teatro na escola, dentro da escola, mas aí um pouco mais tarde já comecei com grupos independentes, né? E aí uma experiência muito marcante que eu tenho com essa idade, em 92, quando eu tinha 12 anos, foi assistindo um espetáculo do grupo Galpão, que é um grupo de Minas Gerais, muito conhecido, né, muito importante para o Brasil. E era o espetáculo Romeu e Julieta, que era um espetáculo de teatro de rua. E eu assisti lá em Campinas, onde eu morava, e eu fiquei fascinada, completamente fascinada. Eu acho que aí, não sabia disso, mas de alguma maneira eu decidi que eu queria fazer isso da minha vida, né? Porque era um teatro assim muito encantador, muito mágico. Todos os atores e atrizes tocavam instrumentos, cantavam. Era a cenografia, assim, eles faziam o espetáculo em cima de uma veraneio, em cima de um carro. Era muito acessível. Então a praça, assim, eu lembro muito assim do ambiente da praça, com jovens, crianças, velhos, moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, gente que foi lá ver o Galpão, que conhecia eu, que não tinha a menor ideia quem era o grupo Galpão. Então uma coisa assim que atingia todas as parcelas da sociedade. Os figurinos também, assim, com uma magia muito grande, enfim, eu vi ali uma arte muito acessível, muito tocante, eu fiquei muito tocada por aquela experiência. Eu acho que, de alguma maneira, eu fui perseguindo essa sensação que eu tive aos 12 anos assistindo esse espetáculo para o resto da vida. Maravilha, professora. Vamos agora à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita pelo estudante Paulo José, do curso de Audiovisual. Olá, professora. Eu pude notar que você é formada em artes cênicas pela Unicamp, a Universidade de Campinas. E depois de tantas influências na sua infância, como foi que você percebeu que este caminho, ele também poderia se tornar uma formação acadêmica? Paulo, obrigada pela pergunta, é uma ótima pergunta, é uma pergunta desafiadora, né? Porque existem algumas profissões que não demandam necessariamente um estudo acadêmico, né? Eu acho que a arte é uma delas. A gente vê grandes artistas que trabalham com teatro, música, dança, enfim, né? Artistas plásticos que não passaram pela academia, que não passaram pela formação universitária. Mas eu acho que eu tinha uma curiosidade por querer saber mais, por querer aprender, por querer conhecer, assim, todo o universo do teatro, né? E que é uma área de conhecimento também muito grande e é uma ciência também, né? Que, enfim, quando a gente entra na universidade, isso amplia de uma maneira assim muito vasta aquilo que a gente pensa que é teatro. Então a gente conhece, né, toda a teoria, toda a história, enfim, múltiplas possibilidades de pensar a atuação, de pensar a direção, de pensar a cenografia, de pensar figurino. A gente pode conhecer tudo isso dentro da atuação prática, mas quando a gente entra dentro da universidade é quase como se tudo tivesse concentrado ali, né, em 4 anos reunidos de uma maneira assim já organizada para a gente começar esse primeiro leque de conhecimento, sabe? Não sei se te respondi. Tá, mas respondeu sim, muito bem respondido. Agora a gente vai passar para a próxima pergunta, que quem faz é a estudante Priscila Bezerra, também do curso de Audiovisual. Você ingressou na UFRN desde 2016, né? E desenvolveu estudos sobre o uso de máscaras teatrais, junto com uma base de culturas tradicionais, e nesse meio tempo procurou explorar esse campo de pesquisa na universidade. Então, quais são essas iniciativas que você buscou durante essa pesquisa, somando as duas situações? As máscaras, elas já são parte das culturas tradicionais desde sempre na história da humanidade, né? Então a gente carrega isso para o teatro que a gente diz de caixa preta, que é o teatro dentro da sala de espetáculos, mas ela é oriunda das culturas tradicionais, né? Das culturas populares. E eu sou muito apaixonada também pela cultura popular, né? Eu estudei isso no mestrado, estudei o cavalo marinho, que é daqui de Pernambuco, aqui estado vizinho. Então eu acho que de alguma maneira eu estou sempre bebendo nas duas fontes, estudando o teatro de máscaras, que a gente chama de europeu, né, que
que foi organizado de uma maneira pedagógica por um grande pedagogo, que é o Jacques Lecoq, né, na França, enfim, que vai influenciar um monte de grupos e gerações que estudam a máscara para o teatro ocidental, mas eu tento fazer uma relação e, na verdade, uma tensão, uma brincadeira, uma grande brincadeira, junto com conhecimento também, que é um conhecimento incorporado de máscaras tão diversas, tão potentes, tão maravilhosas que existem nas culturas tradicionais, tanto do Brasil como do exterior, né, das culturas tradicionais do mundo, assim. Então, eu acho que, na verdade, dentro do teatro e dentro da academia, a gente tem muito, é uma luta, assim, ainda que a gente começa muito devagarzinho, muito a aprender com culturas e com sabedorias, outras formas de saber que não estão nem escritas, né, não necessariamente sistematizadas, mas que nem por isso não são uma forma de conhecimento que pode nos ensinar demais, assim, e a máscara das culturas tradicionais é uma delas, assim. Eu fico sempre fascinada vendo. Quem faz a próxima pergunta, professora, é o estudante Carlos Saturnino, que é aluno de jornalismo. Olá, professora. E ainda no Universo das Máscaras, a senhora desenvolve um projeto aqui na UFRN chamado Lab Mask. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto e também nos dissesse um pouco sobre, levando para fora dos muros da universidade, como que esse projeto e projetos como esse podem dialogar com a sociedade. O Lab Mask é um laboratório de experimentos em atuação em máscaras, né? Não é só um laboratório de máscaras, mas também de investigação da atuação. E ele nasce em 2019 por um desejo que eu tinha de aprofundamento do estudo e também um desejo muito grande dos estudantes e das estudantes de teatro que queriam conhecer mais sobre o universo das máscaras e dentro das disciplinas do curso de teatro isso não tinha tempo suficiente. Então eu resolvo criar esse laboratório para ampliar, né, as possibilidades de estudo e para a gente verticalizar algumas ações, né? E desde o ano passado a professora Melissa Lopes, a minha parceira de trabalho, também coordena o laboratório junto comigo e a gente vem pensando nessas ações. Um desejo muito grande era fazer um projeto de extensão justamente para sair da universidade e chegar mais perto da cidade. E aí que eu, assim, com um desejo também de trabalhar novamente com teatro de rua ou trabalhar nos espaços públicos da cidade, penso que a gente pode criar um grupo de estudos, né, que é esse grupo que você citou, de mascaramento e os espaços urbanos, para a gente experimentar a linguagem do mascaramento, eu não diria mais só da máscara, que a máscara ela é utilizada, assim, é um objeto sobre o rosto, e quando a gente amplia isso, pensando em mascaramento, a gente já pensa assim, no corpo todo, de uma maneira mais ampla, em experimentações na cidade, e aí um diálogo mais próximo com as pessoas, com os habitantes dessa cidade de Natal, né? Maravilha. O papo está muito bom, professora, mas a gente vai precisar aqui fazer um rápido intervalo. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a professora e pesquisadora Ana Caldas. Professora, de uma forma geral, como é que a senhora entende o processo de fomento à pesquisa na área das ciências humanas, né, e na sua área de teatro? Quais são as barreiras que ainda precisam ser vencidas? Porque a gente falou um pouco disso no primeiro bloco, né? Tem essa dificuldade ao mesmo tempo de que quem é artista não precisa necessariamente passar pela academia, mas eu acredito que, por outro lado, tem a dificuldade de quem realiza as pesquisas na área de humanas, de teatro, às vezes é visto como com um certo preconceito por outros pesquisadores, pela sociedade de uma forma geral, como quem diga de maneira equivocada, por exemplo, que a arte não precisa ser um estudo científico. O que é que a senhora tem a dizer sobre isso? Tem muito preconceito, sim, e a gente trabalha muito duro e com muito rigor, assim. Então, veja só, né, a gente está envolvido lá, a maioria dos professores, no programa de mestrado também, né, então todo mundo orienta, desenvolve e escreve artigo científico o tempo todo, né, para ser publicado nos periódicos e divulgar nossas pesquisas, né. A gente orienta a iniciação científica, orienta trabalho de conclusão de curso, ou seja, a gente tem um trabalho sério
como qualquer outra área de dentro da universidade, né? Talvez por ser assim confundida, às vezes, não por ser confundida, mas talvez por ser também uma área de entretenimento, né? Uma área assim de lazer, a produção artística, acham que né, quem tem esse preconceito de que a pesquisa em arte não é uma coisa científica, porém sim, só que é uma pesquisa científica com suas singularidades, e é essa singularidade que a gente está investindo em ser compreendido, né? É uma pesquisa científica que a gente tem outros parâmetros, que não são os parâmetros das áreas das ciências duras, são mais próximas das ciências humanas, mas também tem nosso próprio histórico. Então, assim, de que maneira fazer uma pesquisa em arte? É algo que a gente está desenvolvendo, eu digo a gente, no mundo, né? Essa singularidade, essa propriedade do que denota uma pesquisa na área da arte, né, que tem o rigor, tem seus critérios próprios, só que são critérios diferentes, né? Agora, sim, quais são os desafios que a gente enfrenta? Fomento, né? Porque é uma área que vem muito menos recurso do que outras áreas, né? Então, já falo aí, no departamento de artes, a gente tem a construção do nosso teatro, que seria tão importante para desenvolver nossas pesquisas práticas e produções, e seria, né, um equipamento muito importante para a cidade, para o diálogo da universidade com a cidade, e é uma obra parada há tantos anos, né? Então, enfim, acho que precisa a sociedade em geral, a política, e até dentro da universidade olhar o departamento de artes e as artes com outros olhos, né? É isso, vamos continuar acompanhando e cobrando aí, porque esse teatro realmente tem muitos anos e precisa funcionar para a universidade, para a cidade, né, para o estado como um todo. A gente vai agora à pergunta de Mary Vasconcelos, que é aluna de jornalismo. Professora, ainda nessa área, nós sabemos que tem outros interesses em música, artes e os bonecos também. Então, nós queríamos saber quais são as dificuldades na preparação de todos esses projetos que a senhora promove. Quem tem muitos interesses tem muita dificuldade mesmo, né? Assim, de escolher os interesses e traçar metas e planos para desenvolver alguns projetos. Mas eu acredito que, assim, dentro do teatro a gente pode reunir muitas vertentes, né, muitos estilos, muitos domínios da arte, né? Então, por exemplo, bonecos, eu tenho um interesse um interesse de investigação da própria linguagem artística, né? Eu tenho um interesse de relacionar os bonecos com as máscaras, estudar como é que é a construção de cena teatral, de manipulação de bonecos junto do ator mascarado ou mesmo do ator ou da atriz sem máscara, que isso potencializa, assim, que universos fantásticos isso pode acrescentar, inclusive no teatro adulto, né? Porque se a gente pensa em teatro de bonecos, muitas vezes a gente pensa no universo lúdico infantil. Mas eu tenho muita vontade de experimentar isso no universo adulto, com questões do imaginário adulto, né? A música já é muito mais próxima, assim, né? De qualquer linguagem teatral, a música é inerente a qualquer espetáculo, qualquer investigação. Ela é muito presente nas construções, ela é parte fundamental para as construções, né? Ela é um elemento tão importante quanto o ator, a atriz, a diretora, é a construção musical. Né? Agora, para mim, a música tem uma importância ainda maior porque eu olho a cena enquanto... eu estudo a cena enquanto as dimensões rítmicas da cena, digamos assim, o andamento, né? Uma intensidade maior, menor, enfim. De alguma maneira, assim, eu acho que os parâmetros musicais me ajudam a pensar muito na cena teatral também. É isso, vamos à próxima pergunta, que será feita por Paulo José. Professora, eu gostaria de saber quais recursos você recomendaria, por exemplo, para alguém que quer se aprofundar nessa área de atuação com máscaras. Há indicação de algum material, alguma plataforma ou até mesmo do próprio LabMask? Sim, venha para o LabMask. A gente está aberto a receber todas as pessoas, né, de todas as áreas de conhecimento, enfim, de todas as idades, não precisa ter experiência nenhuma. Tem muitas formas de se aproximar a esse estudo para atuação com máscaras, né? Uma delas, hoje em dia, a gente tem muitos recursos disponíveis no próprio YouTube, né? Tem alguns grupos de teatro que já fizeram algumas séries explicando um pouco o trabalho com a máscara teatral, então já tem esse trabalho, assim, pedagógico disponível no próprio YouTube. Então,
quem quisesse conhecer isso pode chegar no Lab Máscara, que a gente recomenda alguns vídeos do YouTube e pode chegar junto, fazer disciplinas optativas dentro do próprio curso de teatro e experimentar, né? Porque assim, eu acho que tentar construir uma máscara com seus recursos mesmo sem saber, é assim que muitas pessoas começaram, sabe? E a gente quer também compartilhar esse conhecimento da construção da máscara mesmo, né? A construção da máscara física do objeto, para disponibilizar isso de uma maneira mais ampla, mas são muitos projetos, né, para a gente desenvolver devagar. Priscila Bezerra é quem faz a próxima pergunta. Então, professora, além da atuação com máscaras, a senhora também faz uma pesquisa com teatro de rua e cultura popular e urbana há muito tempo. Como são essas experiências que você tem nessas áreas? A área de cultura popular, teatro de rua e a cultura urbana. A cultura urbana é o que eu tenho menos experiência, eu tenho muita curiosidade na cultura urbana mesmo, né? Se pensar em rap, hip hop, enfim, essas culturas assim próprias da cidade. A cultura popular, que muitas vezes a gente associa mais aos interiores, não à cultura das grandes metrópoles e das grandes cidades, eu tenho muito interesse, há muitos anos que eu investigo a partir da proximidade, dançando mesmo algumas tradições, né? Então, eu aprendi algumas danças populares, principalmente do Maranhão, com um grande mestre meu, mestre Tião Carvalho, que é do Maranhão, mas reside em São Paulo há muito tempo. Então, eu aprendi muitas danças com ele, depois eu investiguei o cavalo marinho, que é uma dança aqui de Pernambuco, que eu já comentei, né? E, como eu já mencionei anteriormente, eu acho que tem muita sabedoria contida ali, muita coisa para aprender, muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, assim. E o teatro de rua, eu comecei investigando, na verdade, o interesse surgiu lá, no Grupo Galpão, em 1992, né, quando eu vi esse teatro. E muito jovem, no primeiro grupo de teatro assim, profissional que eu trabalhei, a gente tinha um sonho, talvez utópico, mas enfim, a gente era muito sonhador, muito jovem, e a gente queria fazer um teatro que chegasse mais nas pessoas, onde o teatro não vai, né? Então, eu sou uma pessoa muito revoltada mesmo de passar tanto tempo construindo. Às vezes a gente passa um ano construindo um espetáculo e depois quem é que vai ver esse espetáculo são as pessoas que já produzem espetáculo ou pessoas das áreas afins, né, que trabalham com cinema, com música, assim, é a própria, que a gente chama, não é muito bom, mas assim, a classe artística acaba frequentando os espetáculos teatrais. Eu sou muito revoltada com essa realidade. Então, assim, de que maneira a gente trabalhar formando o público? Indo, né? Então, a gente precisa ir até as periferias, ir nas cidades mais longínquas, ir para a rua sistematicamente, para que o público, inevitavelmente, a gente só vai querer aquilo que a gente conhece, a gente só vai desejar experimentar aquilo que a gente conhece, né? Então, o interesse pelo teatro de rua surge muito nesse sentido, assim, da arte enquanto um direito de todo cidadão, né? Então, acostumar a população comum de outras áreas a assistir muito arte para que ela tenha desejo e futuramente ela seja espectadora que vai até o teatro buscar algum alimento para a alma ali, né? E quem sabe depois se tornem também atores, atrizes, como a senhora comentou aqui, que foi aos 12 anos, né, do Grupo Galpão, que Exato. Teve esse encantamento. É preciso levar esse encantamento para mais gente, Exato. Né? Vamos agora rapidinho a pergunta do Carlos Saturnino, antes da gente encerrar. Professora, você foi até a Europa, na França e na Itália, estudar artes e as máscaras também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e o que é que isso agregou no que a senhora faz hoje. Certo. Isso foi uma experiência pontual dentro da minha pesquisa de doutorado, né? No doutorado eu estudava alguns grupos teatrais e entre eles eu estudei a Family Flows, que é uma companhia alemã de Berlim. E essa companhia deu um workshop na área da Toscana, na Itália. Eu fui lá fazer para entrevistá-los, né? Para fazer minha pesquisa de doutorado, que era com a preparação do ator, do artista, estudar o corpo em arte.
E eu estudava na época do doutorado quais eram as indicações e provocações dos diretores ou professores de teatro que ajudavam, que auxiliavam os atores, as atrizes a deixar o seu trabalho mais vivo, mais presente, né? De que maneira a gente pode auxiliar, que indicações verbais são essas mesmo? Então foi até um desafio estudar isso em outra língua, né? Esse curso foi dado em inglês na Itália, apesar da companhia ser alemã, e era com máscaras que a gente diz inteiras, que são máscaras que cobrem todo o rosto, são um pouco maiores e não tem fala. Então, é um trabalho bem específico de máscara, que daí a gente elimina a fala, elimina o diálogo verbal e todo o diálogo passa a ser com o corpo, né? Então, isso foi assim uma verticalização num trabalho com uma máscara que eu já trabalhava lá em São Paulo, num espetáculo. Agora, a coisa mais importante que eu aprendi com esse grupo não foi exatamente a técnica desta máscara, mas foi uma dimensão assim que talvez quando a gente, em qualquer área, eu imagino, vá aprofundando tanto, que a gente esquece uma dimensão do prazer, daquele desejo primeiro que mobilizou a gente a escolher determinada área, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção em trabalhar com esse grupo, a companhia alemã, foi a dimensão do prazer, porque entrevistando o diretor e um dos professores, eles falaram que eles escolhiam as cenas para a construção dos espetáculos pelo prazer. Então, se um determinado ator, uma determinada atriz não tivesse prazer em estar fazendo, ou estar atuando, ou não acreditasse mais naquilo, aquela cena era simplesmente eliminada, ou era substituído por um ator que tivesse prazer. Então, assim, o prazer é como se fosse o guia mestre o tempo todo, assim, daquela companhia. E, de fato, assim, o ambiente daquele workshop era, assim, movido, assim, de muita leveza, muita ludicidade, o que favorecia, inclusive, a nossa dedicação a estar ali. Porque quando é muito duro, muito árduo, a gente quer que acabe logo. Então, acho que, de alguma maneira, tento trazer, meus alunos aqui poderão dizer ou não, né? Eu tento trazer essa dimensão para que a gente nunca esqueça nosso desejo primeiro, nosso prazer de estar trabalhando com arte, né? De estar trabalhando com criação, com inventividade, com esses elementos assim, né? Maravilha, professora. Infelizmente o nosso tempo se esgotou. O programa Checkmate, temporada Diálogos com a Sociedade, termina aqui. Eu agradeço demais a participação da professora Ana Caldas aqui com a gente. Obrigada. Agradeço também a participação dos estudantes aqui de Comunicação Social da UFRN pela colaboração e agradeço a você aí do outro lado que esteve com a gente em mais um Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!